Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nosso espaço virtual da nossa Escola Jesus Cristo, agradecendo sempre esta possibilidade, como eu estava falando agora há pouco com uma amiga, ainda bem que temos a tecnologia que nos apoia em momentos tão delicados como esse, que nos exigem o isolamento. E nossa escola está aberta de forma diferente, não no nosso normal, aguardando com calma, com tranquilidade, com paz, o nosso retorno tão importante, tão necessário a todos nós. Hoje, em especial, nós vamos fazer uma reflexão que está presente no livro Agenda Cristã, e é o capítulo 15. Mas antes, não sei, o meu coração hoje me pediu que falasse um pouco sobre as nossas atividades na escola. Porque para alguns pode ser que vocês desconheçam, a escola tem um trabalho espiritual, mas também tem um trabalho assistencial. E durante a pandemia, durante esse período, desde que fomos interrompidos no nosso espaço presencial, com as nossas aulas, com as nossas pregações e com outras atividades nossas, uma das atividades continua da forma presencial, todos os domingos, pela manhã. Nós temos uma distribuição de um café, de um kit de café da manhã para todas as pessoas que nos procuram. Só para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 170 pessoas todos os domingos procurando a nossa Escola Jesus Cristo, com uma demanda, com uma necessidade, que é uma necessidade de alimento. Muitos têm nesse alimento não só o primeiro da manhã, mas efetivamente talvez o primeiro ou o primeiro de ontem, do dia anterior. Perdoe-me se eu estou insistindo em lembrar essa questão, mas é muito importante para que todos saibam. Nós temos pessoas que doam, né, todo mês, regularmente, contribuem com a nossa instituição. Não necessariamente são pessoas que frequentam a nossa escola no momento presencial, mas são pessoas ligadas pelo coração à nossa instituição, criada desde 1935. Então, eu achei importante dizer isso, assim como também temos uma cesta básica que é distribuída para em torno de 100 famílias, todo mês, desta forma. Então, eu aproveito esse espaço para agradecer a todos aqueles que têm feito as suas doações, sejam de forma presencial, né, ou seja, pela conta, por depósito bancário, mas eu achei que isso era importante, a gente vem conversando isso, às vezes, nas nossas reuniões de diretoria, e hoje meu coração pediu que eu falasse isso. Temos alguns trabalhadores que vão domingo, pela manhã, para preparar esse café, assim como temos as pessoas que nos ajudam à distância. Então, como preparação agora para a nossa reflexão, eu vou ler uma mensagem, e ao mesmo tempo é uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico, chamada Oração Nossa, e vou utilizar esta mensagem como a nossa oração inicial da nossa tarde. E ela diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades.
ajuda-nos, para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Voltando agora aos nossos pensamentos, e que essa oração inicial foi uma preparação para a nossa reflexão dessa tarde, né? Vamos à nossa mensagem, que, como disse no início, está no livro Agenda Cristã, no capítulo 15, e ela se chama assim: Lucrará fazendo assim. Reconforte o desesperado, você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído, você ignora onde seus pés tropeçarão. Estende a mão ao que necessita de apoio, chegará seu dia de receber cooperação. Ampare o doente, sua alma não está usando um corpo invulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para seus olhos. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos a ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Então, nesta mensagem de André Luiz, porque está no livro psicografado por Chico e ditado pelo espírito de André Luiz, chamado Agenda Cristã, ele começa com o título da mensagem e que cabe a nós uma pequena reflexão. Quando ele diz assim que o nome, ele intitulou essa mensagem como Lucrará fazendo assim. E quando nós formos definir, eu gosto muito de compreender um pouco as palavras, né? O que é lucrar? Quando a gente ouve a palavra lucrar, logo vem a ideia de lucro, de ganhos, de recursos, de melhoria da nossa vida, ou usando uma expressão do lucro ligada a uma questão, a uma definição sociológica, o lucro está dentro da sociedade capitalista em que vivemos, que tem início num processo de industrialização que, sem dúvida nenhuma, trouxe muitos benefícios para a sociedade, mas que, sem dúvida nenhuma, né, instaura um período de exploração, de desigualdades, de problemas sociais, de questões sociais muito graves e que só foram piorando e persistindo ao longo de todo esse tempo. Estamos no século XXI e esse momento é um momento efetivo de muita dor, de muitas desigualdades, em que as questões sociais têm que ser olhadas com muito respeito, com muita seriedade e que com muito compromisso de cada um de nós sobre o que fazemos e o que temos feito desses recursos que cada um de nós tem. E tentar entender e compreender o que precisamos fazer. E aí ele fala em lucrar fazendo assim. É evidente que o lucro que o André Luiz está nos dizendo aqui é uma das definições da palavra lucrar num dicionário. Lucrar significa tirar proveito, lucrar significa ser beneficiado. Então vamos pensar só em alguns pontos que ele nos diz aqui. E ele começa assim: reconforte o desesperado. Qual será o nosso lucro? Ou qual será o nosso proveito se fizermos isto? Se
reconfortarmos, cuidarmos, apaziguarmos o coração de um homem, de um indivíduo desesperado. Depois ele diz assim: levante o caído, levante aquele que precisa da sua mão para se levantar. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Ampare o doente. Esforce-se por entender um companheiro menos esclarecido, difícil. Acolha o infortunado. Tolere o ignorante e o ajude. Console o triste. Auxilie o ofensor com seus bons exemplos. Seja benévolo para com os dependentes. Qual será, meus irmãos, o lucro, o proveito, o benefício que cada um de nós terá fazendo assim? Cuidando e reconfortando um desesperado, levantando, dando as mãos para aquele que precisam de apoio, ser bom para com aqueles que dependem de cada um de nós, esforçarmos por compreender pessoas um pouco mais difíceis, tolerar a ignorância e ajudar aquele que está vivendo um momento, ou um instante, ou a sua própria vida, com dificuldade de entender. Um ser ignorante não é um ser que não sabe só ler e escrever, mas um ser ignorante é aquele que não compreende o que está por trás das letras, ou o que está por trás daquilo que ouve ou daquilo que vê. E aí, logo de início, quando eu comecei a ler essa mensagem, logo me veio assim uma questão. Essa mensagem fala do segundo mandamento que Jesus nos ensinou. Quando Mateus chega, assim diz assim, o evangelista Mateus anotou com muita sabedoria da seguinte resposta de Jesus, que alguém lhe indagou quanto ao qual seria o maior mandamento de Deus. Ele anotou isso, Mateus, e nos deixou esse presente, porque Jesus disse assim, e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, afirmou Jesus, dependem toda a lei e os profetas. Então, esta mensagem intitulada Lucrará fazendo assim, diz que, e nos remete a pensar que precisamos amar ao próximo como a cada um de nós, como a nós mesmos, né? E eu vou dar só um exemplo aqui, quer ver? Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará o seu dia de receber cooperação. Amai ao próximo como a ti mesmo. Acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para seus olhos. Tolere o ignorante e o ajude. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Esforce-te por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Console o triste, você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Então, o que André Luiz nos coloca aqui é que será por demais proveitoso, será muito bom para cada um de nós
se nós amarmos o outro. E esse amor se traduz pelo reconforto ao desesperado, pela mão a ser estendida, por levantar aquele que está caído, por compreender aquele ser que se apresenta naquele momento para nós como alguém difícil, tolerar a ignorância. Quantos de nós muitas vezes dizem assim, não estou com paciência hoje, não estou com paciência para compreender, para viver, para estar hoje do seu lado. Quantos de nós às vezes não pensou uma coisa dessa? Consolar o triste, porque nós não sabemos o que nos espera. De novo, outro dia, conversando com Silvinha, com Silvia Dunca, na Vega Dias, né, de uma família tão querida de um lado e de outro, né? A gente conversava, eu e Silvinha, o que nos espera, a mim e a ela? Temos uma vida muito boa, muito tranquila. Deus nos está, talvez, preparando para momentos difíceis. Nós pensamos dessa forma, né? Quantos de nós, nesse inverno tão difícil, que nós, estou falando de Campos dos Goytacazes, que nós aqui em Campos não estamos acostumados a viver o inverno. Nós somos uma cidade muito quente. O calor aqui, né, é sempre muito presente. Não temos uma temperatura chamada inverno tão forte. E quantos de nós não está no seu lar, vai dormir na sua cama, tem a sua roupa, o seu cobertor? E quantos estão lá fora que não possuem isso? Quantas pessoas estão sentindo frio? E olha que na nossa cidade, que não faz frio, que não tem um inverno, mas que esse inverno para nós está se apresentando como uma coisa muito forte. Mas imagine os nossos irmãos do sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, de uma parte de Minas. O quanto de frio eles não sentem. Então nós estávamos pensando que nós não sabemos o que está por vir para cada um de nós. E, portanto, é necessário amar ao próximo como a ti mesmo. Como disse Jesus, ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. E amar ao próximo como nós mesmos. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz que o amor é uma faculdade inerente ao ser humano. Nós não nascemos para não amar, meus irmãos. Nós não nascemos para não auxiliar, para não tolerar, para não acolher, para não compreender o outro. Nós nascemos para o amor. E ele continua dizendo assim, o egoísmo é grave imperfeição espiritual que cria um empecilho, um obstáculo para a nossa felicidade. Kardec diz para a felicidade verdadeira. Mas se nós pensarmos na felicidade desse mundo, vamos imaginar que a felicidade é desse mundo, e Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, mas vamos imaginar que não exista uma felicidade maior que a nossa. Se nós mantivermos o egoísmo, nós só vamos estar criando pedras no nosso caminho. E não existirá somente uma, mas muitas pedras no nosso caminho. Então ele diz, Kardec, na doutrina, coloca que o amor é a faculdade que nós nascemos com ela, é inerente a cada um de nós. Nós não nascemos para sermos egoístas e maus. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 159, tem uma mensagem que ele diz assim, ele define o egoísmo, ele fala do egoísmo sem citar a palavra egoísmo. E ele diz assim, apego excessivo a nós mesmos. O egoísmo
é o contrário do amor, é o contrário do amar ao próximo. E ele fala que o egoísmo é o apego excessivo a nós mesmos. E esse egoísmo que implica efetivamente em algo mal, ruim, que pode trazer para nós uma série de conflitos que hoje nós desconhecemos, é necessário que quebremos ele dentro de nós. Ainda com relação a Emmanuel, numa mensagem que ele chama de coração puro, ele diz que o entendimento e a aplicação, sabermos o significado e a importância do amor, no proveito que isso traz para as nossas vidas, que é o amar ao próximo como a nós mesmos, e a aplicação desse amar, esse amai-vos uns aos outros, ele diz assim, é a meta luminosa das lutas na Terra. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região que permaneçamos. Muita gente, diz Emmanuel, afirma que ama. Muitos de nós afirma para o outro, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo. Pedro disse para Jesus, tu sabes que eu te amo. E muitos de nós falam para o outro, eu amo você. Muitos de nós falam para Jesus, Jesus, eu amo você. Fala para Deus, eu amo você. Cuida de mim. Protege os nossos passos, a nossa vida. Mas, infelizmente, como Emmanuel coloca nesta mensagem de coração puro, que está no livro Vinha de Luz, diz assim, muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Nós não vamos detestar a Deus, mas vamos pensar muitas vezes que Ele esqueceu de nós. Pai, como é que você me esquece nesse momento? E Deus não nos esquece nunca, não nos desampara nunca. Sempre nos protege, nos guia, nos ilumina. E é preciso que tenhamos fé. A excelência do amor, na carta de Paulo aos Coríntios, diz que fé, caridade e amor são três coisinhas que andam juntas, que caminham juntas. Três conquistas que precisamos ter. Três questões que precisamos, junto ao fazer, será um proveito, será um lucro. E aí eu ainda vou buscar de novo Emmanuel, no livro Fonte Viva, ainda nesse capítulo 159. Peço licença para ler aqui para vocês, para que a gente feche a nossa reflexão dessa tarde, né, que é uma reflexão baseada numa mensagem do André Luiz. E eu vou buscar o Emmanuel para nos ajudar a compreender o que é tirar um proveito, ser beneficiado, lucrarmos quando reconfortamos, levantamos quem está caído, estendemos a mão, compreendemos ou nos esforçamos para compreender um companheiro menos esclarecido. Amparamos a um doente. Emmanuel diz assim, quem ama ao próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem sabe compreender, sabe livrar os olhos e os ouvidos do do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir. Então, quem ama, compreende. Quem ama, protege. Quem ama,
reconforta, levanta, estende, ampara, esforça-se, acolhe, tolera, consola, auxilia e é benévolo. O amor ao próximo é, meus irmãos, um exercício que precisamos fazer a todo instante, a cada momento de nossas vidas. Amar ao próximo como a nós mesmos é sairmos vitoriosos, é lucrarmos, é termos um proveito, é vencermos cada dia esse apego excessivo que temos a cada um de nós, que é o egoísmo. E nós só conseguiremos vencer esse apego se amarmos ao próximo como a nós mesmos. Ou melhor, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e isso é o que é esperado de nós, porque o amor é uma faculdade inerente a todos os indivíduos. O egoísmo não nos pertence. E amar a Deus significa, porque complementa, amar ao próximo como a nós mesmos. Que pensemos nesta mensagem, nesse lucro, nessa vantagem, nesse proveito, nessa satisfação para o nosso coração, para a nossa alma e para o nosso espírito, que é estar do lado daqueles que mais precisam. E, de novo, gostaria, em nome da diretoria da Escola Jesus Cristo, gostaria, em nome de todos aqueles que têm procurado a nossa escola todos os domingos, em média, volto a dizer, são 170 pessoas. Então, eu gostaria de agradecer a cada pessoa que tem apoiado as nossas atividades da escola, ao nosso amor ao próximo, a nossa assistência material, assistência com um sorriso, assistência como nós temos feito todas as manhãs, né? Antes de entregarmos o nosso kit, nós todos fazemos questão de dar o nosso bom dia a todos. E eu gostaria de agradecer esse amor, esse apoio, esse reconforto, esse amparo que cada um que tem sido um parceiro da nossa escola, um amigo da nossa escola, um benfeitor da nossa escola. Não importa o valor, mas importa o amor. Agradecemos mais uma vez ao amor ao próximo que cada um de vocês tem nos oferecido e tem oferecido a essas pessoas tão carentes de tudo, não só de comida, meus irmãos, não só do alimento, mas carentes de tudo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia com cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por essa reflexão e te pedimos, ampara, ajuda-nos, para que possamos perseverar no amor ao próximo como a nós mesmos, a cada um de nós. Amar ao outro, seja com uma palavra, seja com um gesto, seja com um olhar, seja com a oração, Senhor. Ajuda-nos a ser perseverantes, ajuda-nos a esperançar por momentos melhores. Esperançar não parados, não passivos, mas esperançar fazendo cada um de nós um pouquinho a cada dia. Porque o amor, Senhor, é um exercício a todo instante. Ajuda-nos a permanecer, ajuda-nos, Senhor, guia-nos, ajuda a nossa escola Jesus Cristo, aos diretores da nossa escola Jesus Cristo, a todos nós, a todos os homens, a nossa cidade, aos nossos governantes,
para que eles possam, Senhor, receber e sentir a sua mão sobre cada um deles. Ajuda-nos hoje e sempre, que assim seja, Senhor.